Então a gente vai pedir um projeto novo no CST, vamos pedir micro-ondas, antenas, vamos pedir antenas de fio, next, vamos deixar a equação integral, centímetros megahertz, vamos colocar aí de 0 a 500, vamos pedir essas frequências, 350, e vamos iniciar o CST. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser fazer a base da antena. A base da antena a gente vai vir aqui em Modeling, clica no cilindro, Escape, vamos escolher um material de PEC, condutor elétrico perfeito, raio da base, e não precisa colocar mais nada. Nosso raio da base, vamos colocar um parâmetro 20 centímetros. As unidades aparecem aqui embaixo, a qualquer momento elas podem ser modificadas. Agora a gente vai ter que fazer o monopólio propriamente dito. O raciocínio vai ser o seguinte: como nós estamos usando esse solver I, esse solver I permite usar uma coisa chamada wire, que é um elemento que não é bem o cilindro metálico que se faz em 3D. A ideia é fazer a simulação ser mais rápida e que possa rodar na licença acadêmica. Para a gente fazer esse wire, a gente precisa desenhar antes uma linha. Só que o fio, se você for olhar, ele só pode ser feito ao longo desse gradeado. Ou seja, ao longo do YX ou UV. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o sistema de coordenadas auxiliar WCS aqui no meio. Vamos selecionar, então, o meio. O atalho A, 2 cliques aqui, apareceu o ponto ali, Clear Pix, ou então com D, você deleta esse ponto. Uma vez que você colocou o ponto ali no meio, você clica W, e você, ou então vem aqui, Align WCS com Selected Point, coloca os termos de coordenadas aqui no meio. Agora a gente tem que girar esse negócio aqui. A gente pode girar o WCS da seguinte forma: rotate, fazendo isso, que não nos ajuda, ou então fazendo isso, giramos como a gente queria. Agora a gente está com o gradeado ao longo com o grid ao longo desse eixo aqui. Basta a gente fazer uma curva line, escape. A nossa curva, nesse caso em particular, é só você pensar. O U está para baixo, eventualmente o seu sistema de coordenadas está diferente. Nós vamos começar então, naturalmente que para ficar no meio o V vai ter que ser 0. E o nosso U vai ter que ser o quê? O menor U vai ter que ser menos gap, menos comprimento. O ponto que vai ser bem próximo aqui do plano terra vai ser simplesmente menos gap. O gap vamos colocar aqui meio centímetro, tem que ser bem pequenininho, e o comprimento vamos colocar 20. Está aqui a nossa linha, que vai ser a nossa antena. Agora nós vamos transformar essa linha, wire, botão direito, wire from curve, seleciono a linha e clico Enter. Ele vai dizer qual que é o raio desse wire. Vamos colocar aqui raio do fio. Raio do fio vamos colocar aí meio, por exemplo. Ser um fio meio grossinho. E depois nós vamos fazer a nossa porta. A nossa porta você vai ter que estar dessa pontinha aqui até onde está o sistema de coordenadas. Vamos clicar em P, selecionar esse ponto, e em A você seleciona, dando um zoom ali, você selecionou o meinho, exatamente o ponto médio dessa base aqui. A gente vem em Simulation, Discrete Port. A única coisa que a gente vai colocar vai dizer que o raio dessa porta, o raio desse fio, apply, só para não aparecer uma mensagem ali. Ok. Está aqui a nossa porta de 50 ohms, que é onde estaria colocado
Eu posso desligar esse gradeado para ficar melhor a visualização, onde vai ficar aqui onde ficaria o nosso conector. E posso fazer a simulação. Eu vou colocar aqui só mais pontos, automático. Vamos colocar aqui 5 pontos, a simulação vai ser bem rápida. E clicar aqui em Broadband Frequency Sweep. Aqui vamos colocar 0 a 500. E dar Start. Prontinho, como a simulação foi feita com o Wire, você vê que foi bem rápido. Você vê que a antena não está lá bem casada, mas você percebe que o mínimo está próximo, mais ou menos, aí dos 350. 371. A gente pode confirmar isso aqui na macro, Calculate, Wavelength, e a gente vai colocar aqui 350 MHz. 1/4 está a 21 centímetros. A nossa antena está com 20, então você vê que se a gente tivesse feito o cálculo bem simples, teria dado mais ou menos esse comprimento aí. E como é que são os campos? 350, você percebe que, olha como é que está a antena ali, ó, é basicamente desse jeito aí. Você pode estranhar, você percebe que se a gente for ver em 500, 250 e 300, você dá a impressão de que o plano Terra ele não está fazendo muito efeito, porque está indo radiação para baixo. O que a gente tem que fazer? A gente precisa aumentar essa base. Essa base, como é que a gente aumenta? Em vez de 20, vamos colocar 80. Vai ficar enorme. Tá vendo? Vai ficar enorme. Rodamos a simulação de novo. Parâmetro S. Você vê que melhorou. Melhorou bastante. Por quê? Porque agora a antena está sentindo que de fato existe um plano Terra mais eletricamente maior abaixo dela. E olha só, você percebe que agora sim a maior parte da energia está sendo jogada para cima e não para baixo. Eu posso ver isso em coordenadas polares. Olha só, quer ver uma coisa? Eu posso agarrar e Ctrl C, criar botão direito New to Folder, criar uma outra pasta aqui e Ctrl V. E posso fazer a comparação com antes era 20, rodar a simulação de novo. Eu venho aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Então você percebe, o vermelho é quando você teve o plano Terra maior, né? com um diâmetro maior. E o verde é com o plano Terra pequenininho. O que acontece? Quanto maior o plano Terra, mais energia aqui de baixo você joga para cima. Essa é a ideia do monopolo. Quanto maior, melhor. Né? Só para você ver, ó, Dimension, coloco aqui, você está com 40 centímetros aqui. Antes você estava com 80, né? Quer dizer, é um tamanho meio considerável. E os campos? A gente pode ver os campos também. Aqui é o campo magnético. Você percebe que o campo magnético está abraçando o fiozinho. Aqui. Se eu quiser ver em vetores, ele está para cima.